E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? O conteúdo de hoje nós vamos dar uma passada no capítulo 33 e vamos até o capítulo 35. E desejo desde já para você um ótimo feriado. No capítulo 33 vem uma pergunta para refletirmos, uma pergunta que eu faço. De quem é a obrigação de cuidar de alguém? Tenho eu a obrigação de cuidar de você? Você tem a obrigação de cuidar de mim? É o nosso dever cuidar um do outro? Sim. Somos irmãos, pertencemos à mesma família, ao povo de Deus, e nós temos o dever de cuidar um do outro, uns dos outros. Porque senão, de que vale a pena sermos chamados de irmãos? Agora você observa o verso 6 chamando-nos a atenção nesta direção, quando diz assim: mas se um sentinela vir, chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Percebeu? O sentinela está de vigia, alguém veio para matar alguém, o sentinela não tocou a trombeta para avisar, aquele homem morreu por causa da iniquidade dele, mas se você tivesse avisado, isso poderia ter sido evitado. Você, como um sentinela, falhou no cumprimento do seu dever. Trazendo para a nossa vida, se eu sei o que está acontecendo no cenário do grande conflito e não aviso e a pessoa perece por conta das suas próprias iniquidades, mas sem eu ter avisado para que ela tivesse a chance de mudar de vida, eu também sou responsável por este sangue derramado. Perceba que responsabilidade nós temos de cuidar uns dos outros. No capítulo 34, nós estamos enfrentando, de acordo com Ezequiel, uma crise de credibilidade para com os líderes religiosos. Reputação jogada na lata do lixo, corrupção e iniquidade tomando conta do corpo sacerdotal nos dias de Ezequiel. E você percebe que isso é um problema recorrente. Hoje em dia enfrentamos grandes crises em relação a líderes religiosos também. A todo instante estoura um escândalo aqui e outro ali, mas a minha fé em Deus não deve ser abalada pelo corromper de um homem, mesmo porque este homem não é isento de pecado e muito menos infalível. Consequentemente, eu devo estar sempre olhando para Deus e não valorizar o vaso como se ele fosse o mais importante. Mais importante é o conteúdo que está neste vaso. Deus usa os instrumentos. Então eu louvo o Deus que utiliza e não o instrumento que é utilizado. Preste bem atenção nisso. Aí o resultado, os líderes religiosos estão sendo advertidos do versículo 2 ao versículo 4. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Assim diz o soberano do Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então, fica aqui o alerta para todos nós que somos líderes, porque todo ser humano, inclusive os pastores que se voltam somente para si mesmo e não para o seu rebanho, como o pai que não se volta para a sua família, como o líder da igreja que não se volta para a sua congregação, como o pastor que não se volta para o rebanho, como o governante que não se volta para o seu povo, então todos estão sob os olhos de Deus, de modo que todos nós, inclusive os pastores, devemos cumprir fielmente a parte que nos corresponde. É claro que ninguém é perfeito, sempre haverá quem te julgue, sempre haverá quem te critique, porque ninguém taca pedra em pé de manga que não tem manga. Quando você manifesta algum fruto, sempre vai ter alguém para te apedrejar. Todavia, faça o seu melhor. Deus não está pedindo para você ser perfeito porque Ele sabe que isso foge à nossa situação, condição atual. Mas Ele está pedindo que eu e você façamos o nosso melhor. No capítulo 35, você percebe o conflito entre Esaú e Jacó, que acabou tomando proporções tão gigantescas que se transformou numa guerra entre duas nações, os edomitas e os israelitas. E você percebe que trata-se de uma briga de família. Por que a gente não resolve os nossos problemas familiares? O Senhor não pode nos ajudar para resolver os problemas da nossa família? O poder do Evangelho não é eficaz para que o nosso lar viva em paz? Rimou, né? O poder do Evangelho não é eficaz para que nosso lar viva em paz? É algo a se pensar. Do versículo 2 ao versículo 5, você percebe essa crise familiar
que resultou na briga desses dois povos por muito e muito tempo. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.